Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santas Carmelitas de Compiègne, rogai por nós. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós terminamos a conferência passada vou recordar só os últimos 2 slides que eu projetei. Não é? Era o começo da prisão, né, dos padres religiosos, principalmente, antes, em preparação do massacre, né, que começaria no dia 2 de setembro. Né? Só lembrando, o rei foi deposto em 10 de agosto. Então, a rapidez com que as coisas ocorrem após a derrubada e prisão do rei e da família do rei é um negócio impressionante. Então, o rei foi derrubado em 10 de agosto, o massacre dos padres e de outras pessoas, mas principalmente dos padres, começou no dia 2 de setembro, né? 20 e poucos dias depois da derrubada do rei, né? Então o rei foi derrubado, a última proteção que havia contra a igreja, contra os religiosos e os padres e contra o povo em geral, acabou, né? Então a Revolução reafirmou suas medidas de descristianização da França, né? Esse era o grande objetivo, o grande problema da Revolução Francesa e de muitas outras revoluções é o cristianismo, né? A Igreja Católica, que não pode mudar, ela sempre é um obstáculo ao arbítrio, né? Como foi, por exemplo, desde a Idade Média, né? O padre era o moderador dos reis, né? Quando o Papa deixou de ser o moderador dos reis, veio o absolutismo, que veio depois a Revolução, etc. Então, algumas coisas muito curiosas e muito cruéis, né, e absolutamente inexplicáveis foram decididas. A primeira coisa que eu menciono aqui é a anulação da promessa do rei Luís XIII. A gente se pergunta, mas por que a Revolução quer anular a promessa que um rei fez mais de 150 anos antes da Revolução, né? Mas vamos ver. A outra decisão foi a difundir os bronzes e o ouro das igrejas, os objetos que fossem de ouro das igrejas, né? Ainda que fosse vermelho, né? Prata com ouro, né? É uma maneira de retirar os objetos sagrados do culto, né? Depois, eles reafirmaram, já tinha sido decidido, mas reafirmaram, para dizer, está valendo, a proibição do uso do hábito religioso e do hábito eclesiástico, né? Os padres não podiam usar a batina. Isso é uma coisa que muitas outras revoluções fizeram ao longo do tempo, imitando a Revolução Francesa, principalmente em países muito católicos. O México, por exemplo, a Revolução Mexicana, do começo do século XX, proibiu o uso da batina em público. Quer dizer, usar batina dentro dos edifícios religiosos você podia, mas em público não, né? Então eu lembrei, quando o Papa João Paulo II foi para o México, isso era um problema, porque essa lei valia ainda lá no México, né? O Papa não ia tirar a batina dele, né? Então, um problema. Outro decreto que foi reafirmado foi a ordem de supressão das congregações religiosas. Ainda havia algumas. As ordens religiosas já haviam sido suprimidas,
Mas ainda havia algumas exceções, aquelas que cuidavam dos doentes, etc., né? Todas estão suprimidas, né? Eu lembrei sempre que isso é uma das coisas mais cruéis que essas revoluções fazem, né? E isso começou com a Revolução Protestante, né? A reforma lá de Lutero suprimiu os monastérios. Ele próprio deixou de ser um religioso, né? Sem levar em conta os enormes dramas pessoais, né? Muitas freiras velhas que não tinham para onde ir, já tinham perdido o contato com a família. Para onde que essas pessoas iam, né? Não interessa. O monastério está fechado, vocês não podem mais viver como uma ordem religiosa. Muito cruel. Inclusive, as carmelitas de Compiègne, das quais 16 foram guilhotinadas e foram agora canonizadas pelo Papa Francisco, poucos meses, elas continuaram se reunindo sem hábito nas casas das pessoas do lugar, né? Rezando, fazendo as mesmas coisas, coitadas, né? E mesmo assim foram levadas para Paris em carroças, né? Presas, julgadas e guilhotinadas, todas as 16. Algumas delas ainda não eram sequer freiras, porque a lei aboliu o juramento religioso. Você não podia mais fazer o juramento de ordens, né? Então, algumas delas ainda estavam naquele estágio antes de ser religiosas, né? As 16 carmelitas de Compiègne. Se Deus quiser, um dia eu vou fazer uma conferência sobre elas. É uma história belíssima. Bom, então, o rei foi preso no dia 10 de agosto de 1792. Né? Na mesma noite e na mesma tarde, a Comuna de Paris, que é quem passou a dominar a Revolução de forma absolutamente ilegal, usurpou os poderes da Convenção, do Congresso, da Revolução, né? E, por pressão, passou a governar Paris e logo a França, a Comuna de Paris, né? Então, essa Comuna de Paris enviou para as seções, Paris tinha muitas seções, né? A lista dos padres que não haviam jurado a Constituição Civil do Clero, ou seja, os padres que permaneceram fiéis a Roma, os padres que não se tornaram cismáticos, né? O Papa tomou medidas duríssimas, um pouco atrasadas essas medidas, demorou um pouco. O Papa, era uma novidade muito grande, o Papa estava atordoado com todas aquelas inovações que a França estava trazendo. A França é um país muito católico, principalmente no povo, não na nobreza. Nobreza muito ruim. Então, esses padres chamados os padres refratários, né, os padres que não juraram a Constituição Civil do Clero, que era um juramento cismático, tornava o padre cismático, religioso, os bispos cismáticos, eles passaram a ser considerados inimigos da Revolução, né? Então, começou a caçada a esses padres refratários, né? Olha, 10 de agosto, 2 de setembro começam os massacres. Vamos ver como é que essas coisas
foram evoluindo até chegar aos massacres. Mas vamos entender uma coisa aqui que é muito interessante, que é o voto ou a promessa do rei Luís XIII, né? Luís XIII era casado com Ana de Áustria, né? Esse Áustria aí quer dizer Habsburgo, porque Ana era espanhola, né? Ana de Áustria era espanhola. Os Habsburgos eram os reis, né? da Espanha. Então, o rei Luís XIII estava casado há 23 anos e não tinha filho. Eles não se davam muito bem, né? O marido e a mulher, o rei e a rainha, né? Tem até gera aqueles episódios, por exemplo, dos Três Mosqueteiros, né? do Alexandre Dumas, onde a rainha teria um caso com um nobre inglês, etc. Essas coisas, isso é romance, né? Então fazia 23 anos. Então, e na França, só o homem podia ser rei, né? A mulher nunca era rainha, né? A mulher era rainha consorte. Era rainha porque era a mulher do rei. A mulher, ela não era rainha e não transmitia o direito à realeza. Então, a Guerra dos 100 Anos começou por isso, né? Filipe o Belo teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Cada um dos homens foi morrendo, sem filho homem. E a mulher, que casou com o rei da Inglaterra, teve filho. Então, quando os 3 filhos do Filipe o Belo morreram, o rei da Inglaterra, meu filho, é o rei, né? Porque ele é filho da filha do rei da França. E a França falou, não, a mulher não transmite o direito de ser rei, né? Daí começou a Guerra dos 100 Anos. Uma guerra, em primeiro lugar, dinástica, né? Então, 23 anos, tá? E o rei fez, então, uma promessa, que é essa promessa que a Revolução Francesa revogou. Essa promessa não vale mais, né? Porque ela tinha implicações para o povo, né? Ela tinha implicações na vida dos franceses, né? Mas, basicamente, a promessa era de consagrar o reino da França a Nossa Senhora, Notre Dame, se ela lhe concedesse a graça de ter um herdeiro para sucedê-lo no trono da França, um herdeiro homem, né? Para sucedê-lo no reino da França, né? No começo de 1638, depois desses 23 anos sem filho, a Ana de Áustria ficou grávida do que seria o futuro rei Luís XIV. É o rei que... O século XVII, né, os anos 1600, é chamado de Le Grand Siècle, né, o grande século da França. Realmente foi, né? A França era, indubitavelmente, o país mais poderoso, mais rico e mais populoso da Europa. Continuou a ser o país mais rico e mais populoso da Europa até Napoleão. Não mais, porém, não mais o mais poderoso, né? Deixou de ser o mais poderoso por uma série de razões. As alianças que foram feitas contra Napoleão derrotaram Napoleão, né? Então, ela ficou grávida, o rei achou, bom, então Deus atendeu o meu pedido, né? Então ele assinou um édito de consagração, né, do reino da França a Nossa Senhora. O Luís XIV nasceu em setembro de 1638. Eu coloquei aqui entre colchete, né, só para lembrar o drama dessas coisas de demorar a ter filho ou não ter filho, né? Princesa Isabel do Brasil levou 11 anos para ter o seu primeiro filho, né?
Eu tenho muita coisa relativa a esse filho, a dificuldade dos partos da princesa Isabel, né? Tem um nobre, tem muita coisa aqui no museu, mas tem um nobre, nós temos a louça dele aqui, bandeja, etc., que era o médico que fez o parto da princesa, dos filhos da princesa Isabel, ou ajudou esses partos, no que ele fez, não fez diretamente, que ganhou o título de Visconde de Santa Isabel. É um drama eterno, essa questão de filho não ter filho. Então, o que é que o rei Luís XIII fez, né? Muito católico esse rei Luís XIII, muito católico. Um dos grandes reis da França. Pena que viveu pouco. Esse rei, quando ele soube que tinha pouco tempo de vida, horas talvez, ele cantou o Te Deum, né? Agradecendo pela morte dele, por poder morrer da maneira que ele estava morrendo, com o auxílio dos sacramentos que ele pôde receber, todos eles, né? É uma coisa tocante. Então, o que ele fez, né? Ele instituiu as procissões do 15 de agosto, cumprindo essa promessa dele para Nossa Senhora. 15 de agosto é a festa da Assunção, né? Sempre foi uma das grandes festas da cristandade, né? Quando o Papa decidiu fazer as cruzadas, decidiu isso em 1095, no Concílio de Clermont, na França, Papa Urbano II, bem-aventurado Papa Urbano II, ele estabeleceu o dia 15 de agosto do ano seguinte, né, 1096, para a partida dos cruzados. Não se dizia 15 de agosto, né? Se dizia, a gente parte no dia da Assunção. Era assim que se diziam as coisas. E espero começar ainda nessa conferência de hoje a falar sobre o calendário republicano, como os revolucionários tentaram mudar essa mentalidade da civilização francesa e do mundo, mudando o calendário, retirando os santos do calendário, né? Um dos grandes gestos de Napoleão foi acabar com esse calendário da Revolução Francesa. Mas vamos lá. Então, primeiro ele instaurou as procissões na festa da Assunção, né? E nesse dia, os franceses deveriam rezar a Deus e a Nossa Senhora pelo rei, né? E além disso, isso eu descobri há pouco tempo, e além disso, ele disse o seguinte, que toda a igreja da França, na medida em que ela ainda não fosse dedicada a Nossa Senhora, devia ter uma capela, a principal capela da igreja, dedicada a Nossa Senhora, dedicada à Rainha dos Céus, né? E ele prometeu ainda, nessa promessa que resultou o filho dele, Luís XIV, ele prometeu construir um novo altar-mor, né, em Notre-Dame, na Catedral de Notre-Dame, né, e de oferecer um grupo escultórico, que é esse que está aqui, está vendo? Esse é o grupo escultórico que ele quis oferecer na Catedral de Notre-Dame. É um grupo escultórico no qual tem aqui a Nossa Senhora da Assunção, se eu não me engano. De um lado, o rei Luís XIII oferecendo a coroa da França à Nossa Senhora. E do outro lado, o filho dele, Luís XIV, que se tornou rei depois dele, né?
Isso aqui já esse conjunto escultórico foi mandado fazer pelo filho dele, 60 anos depois da promessa. Ele não conseguiu fazer isso em vida, o Luís XIII, né? Os guias lá da Catedral de Notre-Dame até dizem que, brincando, né, obviamente, que o Luís XIII está entregando a coroa não para Nossa Senhora, mas para o Luís XIV, né? Os guias gostam dessas anedotas, né, históricas, engraçadas, né, nem sempre verdadeiras. Bom, o texto do decreto do Luís XIII, né, era assim, né, que ele consagrava o reino da França a Nossa Senhora, na qual, Nossa Senhora, nós colocamos particularmente a nossa pessoa, o nosso Estado, a nossa coroa e todos os súditos, né, para obter, por meio dela e da Santa, da intercessão de Nossa Senhora, né, obter da Santíssima Trindade e de todas as cortes celestes a proteção, né? Então, assim, a Revolução Francesa odiava esse negócio do cara ser o rei da França. Você podia ser o rei dos franceses, né? Napoleão se tornou o imperador dos franceses, né? Napoleão foi a ambiguidade pós-revolução. Napoleão ele sedimentou muita coisa da revolução, né? Mas ele rejeitou várias coisas da revolução, inclusive o calendário que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, como assim a revolução pensou? Como assim o povo da França foi entregue à Nossa Senhora, né? Tem que rezar, fazer a procissão todo 15 de agosto para Nossa Senhora da Assunção, etc. Então eles aboliram, a Revolução aboliu o voto, a promessa do Luís XIII. Bom, então vamos agora começar a falar sobre a caça aos padres religiosos para massacrá-los no dia 2 de setembro, a partir do dia 2 de setembro. Em alguns lugares o massacre durou alguns dias. Então, já no dia 11 de agosto, ou seja, no dia seguinte à derrubada do rei, o rei foi traído por muita gente, principalmente pela guarda real, né? A guarda real francesa ficou do lado da Revolução, né? Quem defendeu realmente o rei foi a guarda suíça. Os suíços eram muito confiáveis. Então, o ódio da Revolução com a guarda suíça foi total, né? Massacraram os guardas suíços mesmo depois que eles se renderam, né? Dia 10 de agosto. Eles se renderam porque o rei mandou. Eles iam lutar até o fim. E o rei mandou eles entregarem as armas depois de se render. E quando eles entregaram as armas, foram massacrados. Os poucos que sobreviveram foram massacrados depois. Bom, então, no dia 11 de agosto, no dia seguinte à derrubada do rei, prisão do rei, Monseigneur Dillot, né, o Monsenhor Dillot, que era o arcebispo da cidade de Arles, né, do bispado de Arles, arcebispado de Arles, né, foi preso. O Monseigneur Dillot era a personagem mais alta da igreja que estava em Paris, né, e que não havia, das que não haviam jurado a Constituição Civil do Clero. E ele era deputado aos Estados Gerais. Ele foi eleito. Vocês lembram que os Estados Gerais tinham 3 estados, né? O clero, que era o principal,
A nobreza era o segundo e o povo era o terceiro, né? O terceiro estado. Etir, zetar. Né? Então ele estava em Paris. Ele podia ter fugido. Muita gente fugiu. Até o rei tentou fugir. Né? Um ano antes, em 1791, o rei fugiu, mas foi pego. Carruagem enorme, o rei fugiu. Numa certa cidade lá, o rei estava disfarçado, o rei e a rainha eram criados da criada deles. A criada deles era como se fosse uma nobre que estava voltando para a Rússia, etc. Né? E eles eram criados, vamos dizer assim, dessa nobre. Foram presos, voltaram para Paris, e aí os irmãos do rei já tinham fugido. Os dois irmãos homens do rei fugiram. Ficou com o rei a irmã dele, Madame Elizabeth, grande mulher. Tem belas biografias de Madame Elizabeth. É um dos grandes crimes da Revolução, guilhotinar Madame Elizabeth, sem nenhuma razão. A Revolução é isso. A Revolução, por definição, é cruel. Então, no dia 11 de agosto, Monseigneur Dillot foi preso. E ele foi preso, havia um ódio contra ele, porque ele foi... As atitudes dele na Constituinte, né? Os Estados Gerais se tornaram uma Assembleia, depois se tornaram uma Constituinte, depois se tornaram uma Assembleia, uma Convenção, etc. Teve várias etapas na Revolução Francesa, cada uma piorando a situação da anterior, né? Obviamente o auge foi o terror e o grande terror, a partir de 1793. Né? 1794 foi o grande terror. Parecia que era impossível ter um terror maior do que aquele terror, mas teve. E os historiadores chamam, inclusive, de o grande terror. Né? Então ele foi preso, né? E foi preso junto com mais 46 padres e colocados em um depósito. A Revolução Francesa não tinha mais prisão para acomodar tantos presos. Né? A Revolução Francesa teve que pegar conventos, que ela havia fechado os conventos, não tinha mais religioso, então ela começou a colocar presos nos conventos. A França... Muitos conventos da França, monastérios da França, né? Até o Monte Saint-Michel virou prisão. Né? Claraval, né? a abadia de São Bernardo virou prisão. Ainda hoje é uma prisão. Né? Ainda hoje é uma prisão. Então, esses padres foram colocados no convento dos carmelitas, tá? lá em Paris. Então, a gente chama Le Carmel. É uma das coisas que, se alguém tiver ocasião de visitar Paris, vale a pena visitar o convento dos carmelitas. Chama Le Carmel. Né? É tocante. É tocante. Bom, e esses padres e o arcebispo, né, qual foi dormiram no chão, né? No chão da igreja. O convento sempre tem uma igreja, né? A pão e água era o alimento deles. Né? Em francês é à même le pavage, o chão. Então, por que esse encarniçamento contra o arcebispo de Arles, né? Jean-Marie Dillot d'Allemagne, arcebispo de Arles. Primeiro, né? Ele se opôs à Constituição Civil do Clero. Constituição Civil do Clero é uma constituição que separava a igreja
da França do Papa. Então, a Constituição cismática. Você tem que jurar obediência ao Estado francês, em primeiro lugar, né? Então ele falou, isso aqui é contrário à minha consciência. Muitos padres e muitos religiosos, vem cá, mas será que é, não é? Então, muitos juraram a Constituição Civil do clero, né? Quando o Papa disse que ela era cismática e disse que suspenderia quem tivesse jurado e não renegasse esse juramento, né, num prazo tal, poderia até ser excomungado. Então, muita gente voltou atrás depois. Então, a outra coisa que ele foi contra, e gerando ódio dos revolucionários, ele foi contra a nacionalização dos bens do clero. Obviamente, o clero tinha muitos bens, né? E a França, por que houve a Revolução Francesa? Por causa da dificuldade financeira da França. O rei não conseguia arrecadar recursos suficientes para administrar o reino da França, o rei Luís XVI. Então ele falou, então eu vou chamar os Estados Gerais. Então ele chamou os Estados Gerais e os Estados Gerais rapidamente se transformaram numa revolução, né, contra o rei. Então, e qual foi a saída que a Revolução encontrou? Tomar os bens da igreja. As igrejas, as catedrais, os monastérios, as terras que a igreja tinha, todas as terras que a igreja nunca comprou terra, né? Todos os bens que a igreja tinha foram dados pelos fiéis, né? É muito forte esse sentimento que nós fiéis temos, né, de retribuir a Deus, né, o bem que Ele nos faz, né, que Nosso Senhor fez vindo à Terra, sendo crucificado, sofrendo, etc, etc. A gente, às vezes, tem esse sentimento. O pessoal da França teve durante séculos. Então, isso aí se transformou numa enorme propriedade de terras na França, né? E quem que propôs tomar os bens da igreja para financiar o Estado francês? Um bispo. Um bispo que não tinha nenhuma vocação para ser bispo, para ser padre, para ser religioso, né? Um bispo chamado Talleyrand. Um gênio. Deus sabe, só Deus sabe o que ele faz. Um gênio. Talleyrand era um gênio, né? Um dos poucos expoentes da Revolução Francesa que sobreviveu à Revolução Francesa. O cara era um gênio. Ele percebia o que ia acontecer. Fugiu da França, etc. Morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra. Em dado momento, voltou. E se tornou ministro das Relações Exteriores da França. Um grande corrupto, né? Grande corrupto. Um dos caras mais ricos da França se tornou esse Talleyrand. Mas foi ele, e ele tinha sido o administrador dos bens da igreja. Ele falou, não, eu tenho uma proposta para resolver o problema financeiro da França. Pega os bens da igreja, né? Então, a traição enorme, né? Bom, Talleyrand traiu todas as pessoas a quem ele serviu, né? Talleyrand serviu a igreja, traiu a igreja, casou. Depois ele traiu as pessoas que dirigiram a Revolução Francesa, traiu o diretório, traiu o consulado, traiu o império, na época já de Napoleão, traiu todo mundo, né? Ele tinha, que é o grande problema dos gênios, dos intelectuais em particular, né? Que é achar que todo mundo tem que seguir o que ele acha do mundo. O mundo tem que se enquadrar no pensamento dele. Esse é o grande problema de certos intelectuais, como o Talleyrand. Talleyrand era um gênio, né? Mas um gênio do mal em muitos aspectos, né?
Então, os bens da igreja foram nacionalizados, né? Até hoje. Né? Depois a igreja foi recomprar, a igreja comprou o que era dela. A igreja foi recomprando coisas que já eram dela. Você tinha, às vezes, um religioso de uma família rica, esse religioso comprava aquele monastério para reabrir o monastério. Né? Comprava do cara que comprou a preço de banana, às vezes. Né? Porque não adiantava para a França, né, revolucionária, ter um monastério. Sim, ela tinha que vender o monastério. Então ela vendeu, ela expropriou os bens da igreja, vendeu esses bens, né, a preço de banana, vendeu obras de arte, iluminuras, livros de horas medievais. Assim, você pega hoje, se alguém for, por exemplo, em Nova York, uma das visitas mais interessantes que existe, duas, mas uma delas é a Morgan Library, né? A biblioteca Morgan, do banqueiro Morgan. O que tem lá de livro de horas medieval é um negócio espetacular, né? Espetacular. Belíssimo, né? E lá em Nova York também tem um monastério em Nova York, um monastério medieval em Nova York. Como? Se os Estados Unidos começou a existir, a terra lá, as colônias inglesas, em 1620, por aí. Não, é que um cara, a França destruiu os monastérios, né? Destruía monastério, não conseguia vender, ela vendia pedra, destruía e vendia pedra. Pedra já talhada é um negócio que tinha valor, né? Às vezes destruía, não dava tempo vender, ninguém queria mais vender. Os americanos compraram os restos de 5 monastérios na França e montaram um monastério em Nova York. Que é belíssimo, belíssimo. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu falei, não, os caras estão brincando comigo. Eu fui fazer uma visita lá em Nova York, profissional, né? Eu estava no Ministério das Comunicações, e um dos caras que me receberam, de uma empresa que não existe mais, ele falou, sugiro que você vai conhecer The Cloisters, é o nome do coisa. É um monastério medieval. Eu falei, você acha que eu sou bobo, né? Não, vamos lá. Eu fui lá, é um monastério medieval, né? Mas foi montado nos anos 1900. Né? Os americanos numeraram pedra por pedra, levaram para os Estados Unidos, o Rockefeller comprou, montou esse monastério, chama-se The Cloisters, os claustros, né? E pertence ao museu, o Metropolitan Museum de Nova York. Tem obras lá muito bonitas. E tem claustros, tem tudo lá dentro, né? Outra coisa que só passando, né? Que essa pessoa me introduziu, eu gosto muito de sorvete, né? Então, ele falou, não, eu falei, eu gostava muito de um sorvete que é muito bom, né? Chama Baskin Robbins, o nome do sorvete. Ele falou, não, tem outro melhor. Eu falei, não pode ter, né? Tinha. E Häagen-Dazs, o nome dele, que até tem aqui no Brasil, né, agora. Mas, então você vê, os espólios, né, da Revolução Francesa foram se espalhando pelo mundo, né? A Rússia comprou muita coisa, os ingleses compraram muita coisa, né? Os leilões que a Revolução fazia para arrecadar dinheiro, né? Os caras vinham e compravam, né? Às vezes compravam de maneira escusa, né? Mas é isso. Tinha mais 2 bispos que foram presos, né? Então foi preso o arcebispo de Arles e foram presos outros 2 bispos que eram irmãos um do outro, né? Deixa eu ver que dia foi o primeiro arcebispo foi no dia 11 de agosto. No dia 13 de agosto foram presos 2 outros bispos.
São os 3 bispos que foram massacrados no dia 2 de setembro. Né? Então, no dia 13 de agosto, né, o bispo de Beauvais, o nome dele era François-Joseph de la Rochefoucauld Bayer, foi preso. O irmão dele, que era o bispo de Santa, a cidade de Santa, ele não ia ser preso, o irmão dele, porque ele já não era mais bispo, segundo a Revolução. Claro que ele era bispo, né? Porque a Revolução disse, não, esse bispado aqui não existe mais, esse aqui eu vou criar um ali. A Revolução Francesa assimilou os bispados, território de cada bispado, ao território dos departamentos que foi criando. Né? Então, o limite das coisas não era mais o limite que vinha desde a antiguidade, né? A Idade Média, o começo da Idade Média, nada, né? Da antiguidade mesmo. Então, que negócio é esse? Como é que um Estado diz, não, esse bispado é desse tamanho, não desse. Você não é mais bispo. Então, o irmão desse bispo de Beauvais, ele já, para a Revolução Francesa, ele não era mais bispo. Então, ele não precisava jurar a Constituição Civil do clero. Mas ele disse, eu vou com meu irmão. Quando foram prender o irmão dele, ele disse, eu vou com meu irmão. Isso é uma coisa para observar, se vocês estiverem lendo coisas da história da França, né? A França sempre teve muito esse gesto de honradez, né? de heroísmo. Né? Ele não precisava ser preso, mas foi com o irmão. Como teve pessoas que estavam na prisão, que era para ter sido soltos, mas o cara quis ficar com o padre ou o religioso que estava lá, porque ele devia a salvação da alma dele àquele padre. Então, eu vou ficar com ele aqui. Não, mas você não precisa e tal, pode ir embora. Não, eu vou ficar com ele. E foi massacrado. Né? Lá nesse convento dos Carmos. A maioria dos padres e religiosos estava no convento do Carmo, lá em Paris, nesse convento do Carmo. Você para visitar, antigamente, eu não sei hoje, mas às vezes que eu fui lá, era só no sábado à tarde. Se você não estiver em Paris no sábado à tarde, você não visita. Às vezes eu acho que a França tem uma certa vergonha daquilo. Bom, nesse mesmo dia, de 13 de agosto, todos os padres que estavam no seminário de São Firmino, né, foram presos. Então, dos 93 que foram presos, 76 foram massacrados. Não na hora que foram presos, né? O pessoal que prendeu disse, não, nós estamos prendendo vocês para proteger vocês, o povo está com muita raiva de vocês e tal, né? E na parte da tarde ainda desse 13 de agosto, né? Os padres e os professores laicos de uma outra casa chamada Maison de Nouveau Converti, né, foram também levados para esse seminário de São Firmino. Né, no meio dos apupos, insultos do povo. Né. O povo achava que era... Assim, a gente tende a acreditar na autoridade, né? Até que se torna muito evidente que a autoridade está errada, né? Está abusando, né? Está mentindo. Né? Essa ilustração aqui do lado é o bispo de Bayer, que é o irmão do bispo de Beauvais. Então lá tem esse vitral. E você vê que ele está com a palma do martírio, né? Já falei isso, mas só lembrando, né? Por que é que uma palma denota o martírio, né?
Na verdade, a palma denota que ele está no céu, né? Porque a palmeira era uma árvore do paraíso, considerado como uma árvore do paraíso. Por isso que aqui na capela tem duas palmeiras, né? Como é que é o nome da palmeira? É a palmeira. Então, assim, se é uma árvore do paraíso, você está segurando uma palma, você está no paraíso, você está no céu, né? Bom, depois vieram outras prisões, né? E assim, eles carregavam os presos, né, quando estavam um pouco longe lá do depósito do Carmo, levavam pelas ruas, com tambores, batendo, era um espetáculo, né, levando os padres e os religiosos, né, batendo tambor, né. Às vezes tinha até um canhão junto. Então, no dia 15 de agosto, à tarde, voluntários armados, né, ainda tinha que estar armado para prender os padres, né, invadiram diferentes casas religiosas nessa região de Issy, pertinho de Paris. Muita coisa que naquela época era o campo ainda, né, hoje está dentro da cidade, né? Então, lá nessas casas, eles prenderam os professores e os seminaristas, né, do seminário de Saint-Sulpice, de Issy. Esse seminário, só lembrando, né, ele foi fundado pelo padre Ollier. Alexandre falou dele quando ele estava dando aula sobre São Vicente de Paulo, padre Ollier. Então prenderam os padres e seminaristas e tinha lá 10 pensionistas que moravam lá porque estavam doentes, às vezes velhos, né? Numa casa chamada Casa de São Francisco de Sales. Quem descobriu a vocação do padre Ollier, acho que foi justamente São Francisco de Sales. O prefeito de Issy falou, não, peraí, que história é essa? Prendendo esses caras? Isso é contra a lei da Revolução, da própria Revolução. Né? Mas já não havia lei, né? A lei era interpretada pela Comuna de Paris, que estava decidida a aproveitar o estado de guerra em que a França entrou. A França declarou guerra à Áustria, à Prússia, né? A França que declarou guerra, não foi nem a Áustria nem a Prússia que declararam guerra à França, foi o contrário. Né? Então, os revolucionários queriam aproveitar, não, e tal, temos que matar os nossos inimigos aqui dentro da França antes de lutar contra os nossos inimigos que vêm de fora da França. Né? Foi sendo criado um ambiente para isso, para o massacre. Eu vou falar disso aqui. O prefeito, não, mas isso é contrário à lei, etc, etc. Isso aí, os revolucionários olharam lá para o prefeito, ele mudou de ideias. Não, tudo bem e tal. Ele não insistiu. Teve medo. Teve medo de morrer. Ele conseguiu, esse prefeito, pelo menos, né, que 3 dos padres mais velhos fossem libertados. Depois, ao cair da noite, né, mais 28 padres e seminaristas, com o hábito eclesiástico, mas o cara escreve assim, pois eles estavam dentro, eles não estavam na rua, foram presos dentro de uma casa religiosa. Eles podiam usar a batina dentro, não podiam usar na rua, era proibido. Foram levados a Paris, né? E o cara a cavalo, os padres, às vezes velhos, às vezes enfermos, caminhando horas para chegar lá na prisão do Carmo, né? Sem comer, né? É uma coisa assim.
No dia 16 de agosto, né, outros foram presos em outras casas. Ele fala aqui a casa de campo dos colégios de Laon, cidade de Laon, mas é Laon, francês. Eles dispensaram soltaram os seminaristas. O problema deles eram os padres, né, e os religiosos, as pessoas que tinham feito os votos, né. Como se, matando os padres e os religiosos, eles fossem acabar com a igreja. Eles não estudaram a história de Roma, né? Então, as batidas, né? As batidas nas casas, porque as pessoas entregam, né? Ah, ali tem um padre naquela casa, o cara vai lá e prendia, né? Aqui, tem um religioso naquela outra casa, os caras iam lá e prendiam e levavam para os depósitos, porque não eram prisões, eles se tornaram prisões, lugar para prender os padres e os religiosos, que era o seminário de São Firmino e o Carmo, né, o Carmelo de Paris lá. Aqui do lado eu coloquei uma ilustração, né, que é o massacre das prostitutas de Paris. Isso não foi uma política duradoura da Revolução, foi um impulso qualquer, né? Mas eu fico olhando aqui, as prostitutas eram bem vestidas, né? Coitadas, estão sendo massacradas. Você olha aqui, esse cara está fazendo um esforço enorme para bater com esse instrumento aí, com essa coisa pesada na ponta, para quebrar a cabeça da mulher, coitada. Que coisa, uma coisa inacreditável. Mas isso não foi um programa da Revolução Francesa era contra a igreja, né? Contra a igreja católica. O problema para eles era esse. A igreja católica, isso não pode. Não, mas como não, não pode, né? E muita gente seguiria a igreja, né? Mas eles calaram a igreja, prenderam os padres e mataram uma grande quantidade de padres e religiosos, né? No dia 28 de agosto, quer dizer, estamos chegando aí no dia 2 de setembro, que é quando começam os massacres, né? Danton, ministro da Justiça, tem que botar aspas nesse justiça, né? Danton, ministro da Justiça, né, ordena a todas as seções de Paris, né, para visitar, fazer as visitas domiciliares, buscas, na verdade, para prender todos os suspeitos, né? Você é religioso, você é um suspeito, né? Você é um nobre, também você é um suspeito, né? Mas os nobres, muitos nobres tinham ido embora, tinham fugido, né? O padre é que não pode abandonar o seu rebanho, né? Como que eu vou deixar cidadezinha aqui, ali, uma paróquia? As pessoas vão morrer sem os sacramentos? Se eu não estiver aqui, o cara vai morrer sem o sacramento, né? Os padres bons não fogem, né? São presos, são mortos, ou seja, são martirizados. Mas os nobres fogem. Lafayette fugiu. Lafayette, né? O herói de dois mundos, né? O cara que foi ajudar os americanos a fazer a independência americana, era um cara proeminente no início da Revolução, fugiu. Muitos da família do Lafayette foram guilhotinados. Luís Felipe, que depois se tornaria rei da França, fugiu. Eles eram revolucionários, mas não o suficiente, né? Para os revolucionários, não, apoio e tal, mas eu vou continuar fazendo aqui minhas coisas. Não, você tem que ser ardente defensor da Revolução. Se você não for ardente defensor da Revolução, você é um suspeito.
Isso não é retórica minha, não, tá? Era assim mesmo. Tá? Teve, na época do Grande Terror, por exemplo, o Danton. Danton era... Pô, foi ele, basicamente, que organizou o massacre de 2 de setembro, o massacre de setembro, né? 2, 3, 4, 5 de setembro. Mas depois ele se arrependeu. Ele falou, pô, pai, tá demais, né? Tá demais. Muita gente que disse está demais foi guilhotinado. Foi guilhotinado porque estava muito moderado, né? Muito morno, né? Não pode. Aí as pessoas aproveitaram e diziam, não, você está contra a revolução. Você mudou, né? Então, o Danton foi guilhotinado. Ele casou com uma mulher, a mulher dele morreu, a primeira mulher, eu acho. Ele casou com uma mulher e disse, não, eu só caso na igreja com um padre fiel a Roma. Danton foi se confessar. É uma das cenas assim mais improváveis da história, né? O grande massacrador do clero se confessando de joelho para poder casar. Esse casamento mudou a vida dele. Talvez tenha salvo a alma dele, não sei. Então, foram presos milhares de aristocratas, burgueses e padres não jurões, padre que não jurou a Constituição Civil do clero. Depois, quando começou o terror, mesmo os jurões começaram a ter problema e começaram a ser guilhotinados também. As últimas prisões, vamos dizer assim, né, de padres, né, ocorreu no dia 2 de setembro de manhã. Eles foram levados para a prisão da Abadia, ABI, prisão da ABI, e massacrados na porta. Nem entraram, nem foram mais presos, já estava começando o massacre mesmo. Foram massacrados na porta. Eu vou mostrar aqui uma ilustração, né? E aí, as folhas revolucionárias começaram a espalhar boatos mortais, né? Por exemplo, olha só como parece com os dias de hoje, né? Como é que eram esses rumores, né? Foram vistos padres atirando sobre os patriotas no dia 10 de agosto. Nunca ninguém falou isso. Mas a imprensa, foram vistos padres, né, atirando. Depois, foram encontradas armas escondidas em um presbitério, num bairro de Paris. Qual presbitério? É tudo vago, né? Foram vistos padres, não diz qual é o padre, né? Quando essas notícias, ainda hoje é assim, né? Cientistas dizem que não sei o quê. Como assim? Que cientista? Quando o cara faz uma coisa geral assim, muitas vezes é para dar um verniz de veracidade, né, e de credibilidade ao que a pessoa está dizendo, né? Depois, um condenado à morte, né, na hora de ser executado, revelou um vasto complô nas prisões de Paris, né? Em conexão com os nobres que estavam fora e que iam atacar a França, né? Esse complô era para apunhalar os patriotas que tentariam se opor ao avanço do inimigo. Tudo geral, não tem nome, não tem hora, não tem lugar, né? Isso aí foi o grande início das fake news na história. Tá? Fake news mesmo. Né? Não fake news que era verdade, o cara diz que é fake news porque atrapalha um plano de governo, uma coisa assim, né? Que é uma coisa que aconteceu muito no mundo, né? E continua a acontecer, né?
A Revolução Francesa inaugurou a introdução em larga escala da mentira na sociedade. Bom, no dia 28 de agosto, ainda, né, havia cartazes, né, na rua, dizendo assim: é necessário que o povo seja o juiz no grande processo desses conspiradores. Não é a justiça, é o povo. Ou seja, vamos matar esses caras sans autre forme de procès, né? Como diz o La Fontaine na fábula lá do Lobo e do Cordeiro, né? Aqui é a prisão da abadia, a prison de l'abbaye, tá vendo? Os caras já sendo massacrados na porta. Eles chegaram, coitados, eles chegaram na ABI já no dia 2 de setembro de manhã, quando lá no Carmelo já ia começar o massacre. Então já foram massacrados na porta. E um jornalista chamado Marat, péssimo, né? Ele tinha uma folha, um jornal chamado O Amigo do Povo, L'Ami du Peuple. No dia 19 de agosto, esse Marat escreveu o seguinte: antes de correr às fronteiras, é necessário estar seguro de não deixar nenhum traidor atrás, nenhum conspirador. A maneira mais segura é de ir levar armas à prisão da abadia, né? Arrancar os traidores, particularmente os oficiais suíços, da Guarda Suíça, fiel ao rei. A Guarda Suíça sempre foi fiel. A Guarda Francesa, não, mas a Guarda Suíça, fiel. A Guarda Francesa traiu o rei. A Guarda Suíça foi fiel ao rei, até a morte. Então, ele falou, particularmente os oficiais suíços e os seus cúmplices, e passá-los ao fio da espada. O jornal pregando o massacre. Eu vou falar aqui um pouco desses jornais, porque assim, a revolução costuma matar os seus grandes patrocinadores, né? Então, eu fiz aqui uma lista dos principais jornais da França revolucionária, né? Tiveram um papel crucialíssimo na Revolução, né? Porque era o único lugar onde o povo tinha informação, né? Então, o primeiro desses jornais, O Amigo do Povo, L'Ami du Peuple, né? Era o jornal desse Marat, né? O Marat foi assassinado. Por isso que o jornal dele, está vendo? Todos esses jornais começaram quando a Revolução começou. 1789, 1790. Então, o jornal do Marat começou em 1789 e terminou com a morte dele, em 1793. Ele foi assassinado por aquela mulher chamada Charlotte Corday. A gente não deve se surpreender com essas coisas, porque chega uma hora que fica tão evidente o mal, a mentira, que certas pessoas, como essa Charlotte Corday, disse, eu vou matar esse cara. Foi lá e matou o Marat. Obviamente a Revolução chamou o Marat de mártir, né? Montmartre, lá em Paris, que é o Monte dos Mártires, vamos dizer, eles deram o nome de Montmarat. Outro jornal é esse Le Père Duchesne. Era um jornal desse Hébert. Hébert foi guilhotinado pela própria Revolução, no grande terror. Depois, esse jornal, Levier Cordelier. Os dois grandes clubes revolucionários, maiores clubes revolucionários da França, eram o nome de conventos que tinham sido desapropriados pela Revolução, né? Você tinha o convento
dos dominicanos, que é os dominicanos eram os jacobinos, né? E o convento dos franciscanos, que era o cordelier, por causa da corda. Né? O cinto dos franciscanos é aquela corda de 3 nós e tal. Né? Que coisa, não? Então, os radicais da Revolução estavam... E eram inimigos uns dos outros. Obviamente, os jacobinos se prevaleceram e mataram os girondinos que se reuniam lá nos franciscanos, né, no convento dos Cordeliers. Então, esse Levier Cordelier era de um jornalista chamado Camille Desmoulins. Desmoulins, guilhotinado. Era um pouco mais moderado, né, do que o Le Père Duchesne. Esse Camille Desmoulins é uma história triste, ele é uma pessoa muito ruim, né, assim. Mas é muito triste a história dele, porque a mulher dele também foi guilhotinada, e ele sentiu que ela ia ser guilhotinada. Porque a coitada, ela ia lá para a prisão dele, falava com ele pela grade, longe, não sei o quê, e o pessoal resolveu guilhotinar a mulher dele também, uma semana depois. Então a dor dele deve ter sido muito grande, ele amava a mulher dele, né? Camille Desmoulins. Você vê, o jornal dele, Levier Cordelier, acabou em 1794. Ele morreu em abril. Ele foi guilhotinado em abril de 1794. Esse Le Père Duchesne também foi guilhotinado em 1794. Acabou o jornal dele. Né? A Comuna de Paris, criada em 1871, né, quando Paris foi cercada pelos prussianos, né, e cercado pelos franceses também, eles recriaram o calendário republicano. Acho que não vai dar tempo de entrar em detalhe do calendário agora, mas eles recriaram o calendário republicano e criaram um jornal chamado O Filho, aqui é o pai de Duchesne, o filho de Duchesne, Le Fils de Père Duchesne. Eles criaram um jornal. Isso foi uma coisa terrível, essa Comuna de Paris de 1871. Né? Eles fuzilaram o bispo de Paris. Né? Não era grande coisa o bispo, mas assim, fuzilar, por que o bispo? Porque era o bispo de Paris. Né? Fuzilaram, queimaram Paris, né? O Palácio das Tulherias foi incendiado por eles. Por isso que não existe mais o Palácio das Tulherias. Não valia a pena, foi demolido, ficou impossível de recuperar. Né? Então, esses jornais, por exemplo, o outro jornal, Le Révolution de Paris, o dono dele sobreviveu. Né? Ou esse... Cuidome, o nome dele, morreu só em 1830. Mas os colaboradores dele, Chaumette e Fabre d'Églantine, que são enormes revolucionários, péssimos, né? Os dois foram guilhotinados. O outro jornal, Le Patriote Français, de Brissot. Brissot, guilhotinado. O Le Patriote Français era o jornal dos girondinos. Teve outros jornais, assim, você pega o jornal que apoiava o rei, o amigo do rei, esse é o nome do jornal, L'Ami du Roi, acabou em 1792. O rei foi derrubado, acabou o jornal. Depois teve um outro jornal satírico chamado Os Atos dos Apóstolos. Você vê, mesmo o jornal que era contra a Revolução, Os Atos dos Apóstolos, se eu colocar um nome assim, acabou em 1791. Tinha um jornal chamado Le Moniteur,
um monitor, né, que era virou uma espécie de diário oficial, quer dizer, onde saíam os decretos oficiais, etc. Né, e ainda na época de Napoleão, ainda era esse o jornal oficial, né? Bom, quando começou a Revolução, em 1789, né, foi decretado que havia liberdade de imprensa. Mas acabou rapidamente, né? Mas a gente se ilude, né? Ah, não, agora é liberdade, pode falar. Você fala, vai morrer. Né? Ah, você é contra-revolucionário e tal. Tempos depois você paga pelo que era legal você ter feito e que você fez na legalidade. Mas você morre, né? Então, por exemplo, esse Desmoulins, depois, a partir ali de 1793, né, ele começa a se afastar dos radicais, né? Dos montagnards, né? Era uma espécie assim de um anfiteatro descendo, né? Os radicais ficavam lá em cima, na montanha, né? Então, era chamado Les Montagnards, né? Aí tem os caras que ficaram ali embaixo, era a planície. Os caras que iam para lá ou para cá foram os que sobreviveram mais, tá? Os do meio, que eram ali, os girondinos, que eram um pouco e tal, mas eles não eram suficientemente radicais e nem eram moderados. Então, guilhotinados. Né? Então, o Camille Desmoulins, que é daquele jornal que eu falei, Levier Cordelier, né? Ele ataca os enraivados, né? Os irados, os radicais, né? Os enragés, né? E aí ele faz o grande erro da vida dele. Ele fala, turma, vamos ter clemência. Clemência? Você é moderado? Vamos te pegar. E pegaram ele. Camille Desmoulins. Em dos artigos que ele escreveu, ele pergunta o seguinte: por que a clemência se teria tornado um crime na República Francesa? Ser clemente é um crime. Camille Desmoulins, sim, é um crime e você vai pagar por ele. Né? Mataram Camille Desmoulins e mataram a mulher dele, não tinha nada a ver. Ah, ela está conspirando para tirar os presos da prisão e está conversando com os nobres que estão no exílio, etc., para derrubar a Revolução Francesa. Tudo mentira. Foi guilhotinado. Não havia corredor da morte, né, na França revolucionária. Você era condenado, vamos dizer, até 2 da tarde, você já ia para a guilhotina no mesmo dia. Era 2 horas a carroça levava umas 2 horas para chegar no lugar, saindo da prisão onde eles foram julgados, que era na Conciergerie ali, para o lugar da execução levava mais de 2 horas, o povo xingando no meio, traidor, não sei o quê, os piores nomes que você possa imaginar, né? Então, em uma das matérias do Camille Desmoulins, ele pergunta-se por que a clemência se teria tornado um crime na República. Amigo, você é contra-revolucionário? Está criticando a revolução? Toda revolução é assim, totalitária, né? As tiragens desses jornais, né, eram baixas, né? Mas eram lidas nos cafés, né? Em voz alta. Todo mundo, porque nem todo mundo conseguia comprar, né? Me lembro quando eu era estudante de engenharia lá na PUC do Rio, telecomunicação, eu não tinha dinheiro para comprar o jornal. Eu lia a manchete. Às vezes os caras dobravam o jornal, você só conseguia ler a metade das manchetes da primeira página. Né? Então você tinha que ler em voz alta para as pessoas poderem
saber das notícias, né? Esse Brissot, né, que era o dono desse jornal aqui, que era esse aqui, Le Patriote Français, né? Jacques-Pierre Brissot, que foi um revolucionário destacadíssimo, né? Foi guilhotinado, obviamente. Ele era inimigo dos jacobinos, ele era girondino. Mas você vê a história do cara, né? Ele foi apresentado a Voltaire. Talvez quando Voltaire foi para Paris, pouco tempo antes de morrer, ele morreu em Paris, Voltaire, né? E quem apresentou o Brissot a Voltaire foi a Madame de Barry. Biografia interessante essa da Madame de Barry. Ele foi secretário do Duque de Orleans. O Duque de Orleans era o maior interessado na morte do rei, porque ele queria ser rei, o Duque de Orleans, né? Ele mudou de nome, o Duque de Orleans. Meu nome é, não gosto não, meu nome é Egalité, meu nome é Igualdade. Como é o seu nome? Igualdade. Guilhotinado. Por quê? Porque era nobre. O mais alto nobre da França, né? O cara ele era o filho dele se tornou rei, Luís Felipe. Felipe de Orleans mudou o nome para Philippe Igualdade, Philippe Egalité. Foi guilhotinado. Você é nobre, em um determinado momento lá do terror, a Revolução aprovou uma lei dizendo o seguinte: todo nobre é suspeito. Todo suspeito, qualquer coisinha, é guilhotinado. Foi guilhotinado. Ele foi o maior promotor da Revolução. Ele queria... O rei morrendo, ele votou a favor, ele era deputado, né? O rei morrendo, falou, poxa, então eu posso ser o rei da França, né? Mas ele foi guilhotinado. O calendário republicano foi feito por um poeta, não a parte científica, outras pessoas fizeram, mas o nome dos meses, o nome dos dias, muito ele não, mas o nome dos meses foi esse Fabre d'Églantine, guilhotinado, né? A vida, né, assim, grande lição da Revolução Francesa, ninguém está a salvo, né? Claro, ninguém está a salvo em nada na vida, mas o fato de você ter sido um radical, daqui a um mês, todo mundo já esqueceu, né? E se você está em competição por alguma coisa importante, que é muito importante para outro revolucionário, você corre risco. Ou o revolucionário morre ou você morre, né? Então, esse Fabre d'Églantine, Églantine não era o nome dele era Philippe François Nazaire Fabre. Se brincar, tem a ver com aquele santo jesuíta, né, o Fabre, né? Pierre Fabre, companheiro de Santo Inácio. Mas é um nome que existia também. Então, Fabre d'Églantine nasceu em 1750, foi guilhotinado em 1794. Tinha 43, 44 anos. Era escritor, dramaturgo, poeta, mas principalmente era poeta. Poeta numa revolução acho que é um perigo, né? Se você der muito poder, poeta é muito bom, né? Mas assim, o poder e a proximidade da riqueza
a decisão sobre coisas que podem talvez te enriquecer ou não, mesmo que seja uma coisa errada ou fraudulenta, é um perigo. As pessoas podem ser tentadas nessas coisas, né? E o Fábio de Eglantina, ele casou normalmente com uma atriz, etc. Abandonou essa atriz, casou com e foi viver com outra, né? No ano que começou a Revolução, ele foi viver com outra atriz, teve 3 filhos com ela, 2 morreram logo, e o outro, quando ele foi guilhotinado, ela estava com 5 meses de gravidez. E aí as pessoas começam a se achar grande coisa. Por exemplo, o Fábio de Eglantina, ele começou a conversar com a família real. Não, posso ajudar vocês, etc., né? Alguns disseram depois, não, ele falou, mas era para enganar a família real. Ele estava pedindo dinheiro, etc., mas assim, era para ver até onde a família real ia, ele não ia fazer e tal. Ninguém sabe. Tá? Ele também foi acusado de tirar benefícios substantivos, né, do fornecimento ao exército francês, né? Parece que ele estava tendo um tipo de vida muito faustoso, né? Precisava de dinheiro para manter aquele trem de vida, né? Mas em 5 de outubro, quando foi adotado o calendário republicano, o nome dos meses e o nome dos dias, como eu falei, né, foi dado por esse Fábio de Eglantina. Os nomes são belíssimos. Eu vou, na próxima conferência, eu vou falar sobre isso e outras coisas do calendário. Mas absolutamente inaplicável em alguns lugares do mundo. Por exemplo, no Brasil jamais poderia ser aplicado esse calendário, porque a primavera lá é 6 meses de diferença da primavera no Brasil, por exemplo, né? Austrália. Então, esse negócio é uma falha grande. A França queria universalizar a Revolução, universalizar o calendário, mas é impossível, né? Porque ela foi na base das estações, né? Por exemplo, floreal, mês floreal, né? É o mês das flores, a primavera. Sim, mas para nós não é maio, né? É setembro, né? Primavera para nós é setembro que começa. Então, assim, tinha um problema de nascença, que o calendário antigo, gregoriano, não tinha, né? Março, abril, maio, vale para qualquer lugar do mundo, né? Então, na próxima conferência, eu vou falar um pouco mais desse Fábio de Eglantina e do calendário republicano e a gente vai seguindo, tá? Pai do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. Santas Carmelitas de Compiègne, rogai por nós. Santos mártires da Revolução Francesa, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.